Hoje o Diário Interativo recebe o Ivan Farias e o Marco Hugo. Ambos são auditores de controle externo do TCE, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, e falaremos um pouco sobre a organização desse órgão de controle e meu cordial cumprimento ao Ivan, ao Marco Hugo. O Ivan, que é presidente da Associação dos Auditores de Controle Externo, o Marco Hugo, diretor da Audi TCE-AM, né? Então, Marco, Ivan, fala um pouco pra gente uma curiosidade que eu acredito que não é só minha, acho que é uma curiosidade da população, de saber como é que se organiza um Tribunal de Contas, quais os órgãos existentes, qual é a composição desses tribunais. Pode falar aí um pouco pra gente, Marco? Primeiramente cumprimentá-lo e cumprimentar o seu público, né? O Tribunal de Contas ele é um órgão ligado ao Poder Legislativo, né? E um órgão de auxílio ao Poder Legislativo Estadual, no caso do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas Estaduais, melhor dizendo, no caso do TCU, apoio auxiliar do Congresso. E esse órgão, a finalidade dele é o controle externo, né? Apoiar o controle externo. Então, a execução de auditorias, de inspeções, fica a cargo do TCE, né, no caso do Amazonas, dos recursos estaduais, dos recursos que pertencem ao estado do Amazonas, né? E são fiscalizados todas as administrações diretas, indiretas, autarquias, empresas públicas, todas as prefeituras, os municípios, câmaras, né? Os SAAs, são os serviços de águas nos municípios. Gostaria de demonstrar aqui, Marco, uma arte que nós temos aqui que demonstra um pouco sobre a composição, para a gente poder explanar um pouco mais sobre isso. Então, mostrar aqui na tela essa arte, eu acho que fica de forma mais esclarecida, demonstrada. Então, Ivan, pode explicar um pouco para a gente o que seria o Ministério Público de Contas, essa composição do Pleno do TCE, sim, a Secretaria de Controle Externo? Quero também agradecer o convite, né, do seu programa, para tratar de um assunto relevante como esse, né, de fiscalização das verbas públicas, né? E realmente é uma curiosidade, eu penso que seja da sociedade, porque a maioria das pessoas pensam que o tribunal é um órgão único, mas na verdade ele é composto por, digamos assim, atores, que no caso a gente vê aqui representado pelo Pleno, que está de azul ali. Esse número 7 representa o número de membros, né, que são os conselheiros, que tem a sua atribuição exclusiva de julgar as contas daquelas pessoas e entes públicos que usam recursos públicos. O produto, digamos assim, do Pleno se divide em 3 tipos. A indecisão, quando trata de ato isolado, como por exemplo um ato de admissão, um ato de aposentadoria. Então a análise do tribunal, ela se dá em forma de uma decisão. O segundo ponto é o acórdão, quando julga a prestação de contas em forma de um acordo. E o terceiro é o parecer, quando trata da análise do chefe do Poder Executivo, que nesse caso ele não julga, porque a titularidade do julgamento é do Poder Legislativo, no caso no Estado, a Assembleia Legislativa. Temos também um Ministério Público de Contas, no nosso caso, no Estado do Amazonas é composto por 10 membros, e o produto do Ministério Público, em geral, na análise, né, das contas, é o parecer ministerial. Ele emite a sua opinião, e para essa opinião nós damos o nome de parecer ministerial. E em terceiro lugar nós temos o órgão técnico, que nós chamamos, que aqui no tribunal é chamado de Secretaria de Controle Externo, onde nós possuímos 89 auditores de controle externo que fazem os trabalhos de auditoria e fiscalização. E o produto deles é o relatório de auditoria, onde nesse relatório ele vai emitir a opinião técnica dele sobre
a gestão e a prestação de contas. Aí só fazendo uma ponte, que na SESEX inicia a instrução processual. Né? Quando chega, por exemplo, o tribunal trabalha com várias, tem vários produtos, tem em termos processuais, prestação de contas, denúncia, representação, registro de admissão, registro da legalidade de admissão e de aposentadoria. Mas pegando aqui, por exemplo, a prestação de contas, quando ela ingressa no tribunal, vai para a SESEX, né, para uma de suas diretorias competentes, e lá começa a instrução processual, o planejamento de auditoria, a auditoria propriamente dita. Marco, então é dessa forma que o cidadão pode acessar o TCE através de uma denúncia, de uma representação. É esse o meio que um cidadão comum para pode... o cidadão comum é a ouvidoria. O tribunal ele dispõe de ouvidoria que você pode fazer via internet e via telefone. Você pode ligar, tem um 0800 e também via internet. Você pode acessar, fazer sua denúncia, ou elogios, ou reclamação. A ouvidoria do tribunal é para isso aí. Entendi. Mas uma formalização de uma denúncia pode possível, ser feita por um cidadão? O cidadão se dispor, também pode. Ele pode formalizar uma denúncia, se identificar, né? Ir lá, protocolar e fazer. E também pode fazer por meio do Ministério Público de Contas, também pode ir ao Ministério Público de Contas. Em relação ao auditor de controle externo, essa função típica dele é de ir inspecionar as contas de um ente federado, que seria um município ou estado, ou de uma fundação, de um órgão. Essa é a função do auditor de controle externo? Isso. Para esclarecer a sociedade, é interessante que se diga que a auditoria ela tem uma finalidade que a gente chama de sistêmica, ela é muito mais ampla. O que se divulga na mídia, através do Tribunal de Contas, como inspeção, ela tem um significado especial, específico. Ou seja, a auditoria ela começa antes mesmo do auditor ir, por exemplo, ao interior, naquele município. Ela começa no planejamento, na coordenação, na escolha da amostragem, do que vai ser auditado. E a inspeção, ela complementa essa auditoria no sentido de tirar algumas dúvidas, de verificar os documentos originais, porque a prestação ela é encaminhada para o tribunal, mas ainda assim há essa necessidade da inspeção in loco, que nós chamamos, para constatar, por exemplo, a construção de alguma obra, a medição de uma estrada, por exemplo. Então, a inspeção, na verdade, é um complemento do todo que é a auditoria pública. Então, Ivan, nós faremos uma breve pausa para o intervalo comercial e depois mais retornaremos com o nosso segundo bloco. Nosso tema de hoje é o Tribunal de Contas e os auditores de controle externo. E recebemos aqui o Ivan Farias e o Marco Hugo, apenas relembrando então, e continuaremos esse nosso debate enriquecedor para a nossa sociedade, Ivan. E aí, é nesse momento em que nós precisamos saber um pouco sobre os auditores de controle externo, sobre uma PEC de 2016 que visa o aprimoramento dos serviços, o que podemos esperar dessa evolução dos tribunais de contas? Isso, essa PEC é a PEC 40 de 2016, ela surgiu como uma forma de proposta vinda dos auditores de controle externo por intermédio da nossa Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, a ANTC, sendo demandada pelos próprios parlamentares, senadores, com as questões das pedaladas fiscais. Então, o parlamento buscou a ANTC como uma entidade técnica, conhecedora das necessidades que a gestão possui e os tribunais de conta precisam, nesse sentido, se adequar, e veio trazendo várias sugestões para que se pudesse evitar novas pedaladas fiscais. Então, o primeiro ponto aí é o prazo para o julgamento das contas presidenciais, né? Que nós sabemos que a Constituição já prevê os 60 dias para a emissão do parecer.
No entanto, não há ainda essa previsão para o julgamento. Então, as pedaladas fiscais, elas acabam que, nesse ambiente de um julgamento que demore a acontecer, há um risco, né, de repente, a fiscalização e o retorno desse recurso seja cada vez mais difícil. Então, impor um prazo para o julgamento, ele protege o recurso público, protege a gestão pública. O segundo ponto que eu poderia destacar é a criação de um sistema eletrônico para troca de dados entre, no caso, como a PEC é nacional, TCU, Congresso Nacional e Ministério Público Federal, aonde nesse sistema vão haver a troca de informações de possíveis irregularidades, vai tratar da saúde da finança pública, né, do nosso país, e de forma concomitante. Então isso é um grande avanço para que a gente tenha um controle concomitante. Outro ponto é a estimativa de impacto e compatibilidade com a política fiscal, quando houver propostas que possam advir do parlamento que impliquem aumento de despesa. Então, se implica aumento de despesa, é necessário que, junto com esse aumento, venha todo um estudo de impacto financeiro e da sua compatibilidade, né? Compatibilidade com a política fiscal. Mas os dois pontos que eu destacaria aqui e que deram o nome dessa PEC 40 de 2016, que ficou conhecida como a PEC da padronização dos tribunais de conta. PEC do padrão mínimo. Exatamente. Né? Padrão mínimo. É justamente o processo nacional de controle externo. Por quê? Como é que acontece hoje? Hoje os tribunais de conta, cada um tem um processo próprio. Um processo que determina as regras de instrução, devido processo legal, ampla defesa, prazos, enfim. E a ideia da PEC é fazer com que haja apenas uma lei processual que todos os tribunais usem. Nós usamos muito a analogia do processo civil ou do processo penal, que é uma lei só e que todos os tribunais se utilizam. Isso garante não só um benefício para a classe de auditoria ou tribunal de conta, mas principalmente para os auditados, que vão ter nisso uma segurança jurídica, porque a partir disso vai poder se fazer uniformização da jurisprudência. Eu não consigo uniformizar a minha jurisprudência com o modelo atual, onde cada entidade, cada ente federativo tem a sua própria legislação. E com um processo nacional eu consigo trazer uma segurança jurídica para o jurisdicionado. O que ocorre aí, por exemplo, hoje a gente vê, do que ele está falando, os tribunais são verdadeiras ilhas, né? Aqui é um caso, no outro estado é outro, e outro assim e assim, quer dizer, cada um tem sua legislação. Né? Eu ainda levantaria mais um ponto. Isso dificulta até mesmo para o advogado que trabalha nessa área. Se ele precisar fazer um trabalho, ele trabalha no Amazonas, ele precisar fazer um trabalho no Tribunal de Contas do Estado do Acre, por exemplo, lá tem outra legislação, é uma outra dificuldade, uma outra legislação. Consegue criar uma jurisprudência administrativa, uma outra legislação processual, né, que ele vai ter que se debruçar para trabalhar lá naquele tribunal. Outro ponto que eu posso destacar aqui é uma lei complementar de norma geral. Então, enquanto o processo nacional ele aponta para fora, ou seja, para o jurisdicionado, para que ele tenha uma regra uniforme, padronizada, a lei complementar ela vai apontar para dentro, digamos assim, ou seja, para dentro dos tribunais de conta. Ela vai estruturar e padronizar as regras gerais de funcionamento e composição dos tribunais. Por exemplo, os requisitos para quem vai chefiar o setor de auditoria, quais são as atribuições do auditor de controle externo, os requisitos, objetivos e atribuições dos membros, tanto conselheiros, membros do Ministério Público. Então ela vai trazer, mais uma vez, uma padronização, só que dessa vez interna, né, para dentro dos tribunais de contas. Não sei se o Marco quer complementar alguma coisa. A questão, já falaram sobre complementar, né, traz para dentro da Constituição a figura do auditor de controle externo, porque é uma atividade de Estado, né? Atividade exclusiva de Estado, que tem a previsão lá no artigo 247 da Constituição, embora não regulamentada, não todas, muitas são, outras não, e isso também traz mais segurança jurídica para o gestor, porque quando você está fiscalizando alguém que
está administrando recursos públicos, você vai lá mexer com os direitos subjetivos desse gestor, né? Então, nada melhor que seja reconhecida essa carreira como uma carreira de Estado, realmente, né? Apesar de ser, né? Mas reconhecido legalmente, constitucionalmente, e assim, por ser uma coisa específica de atividade fim e trará com certeza mais segurança jurídica. Então, é notório que é um projeto de emenda constitucional extremamente importante para o funcionamento desse órgão de controle também, que exerce uma função essencial para a fiscalização dos nossos órgãos, das nossas secretarias, do Poder Executivo, do Poder Judiciário. Então, com certeza contribuirá para a boa gestão, não é? Então, Ivan, Marco Hugo, nós vamos fazer mais uma pausa para o nosso intervalo comercial e voltaremos em seguida com o nosso terceiro e último bloco. Nesse momento em que aproveitamos a ilustre presença do Marco Hugo, do Ivan Farias, meus companheiros de trabalho, que já passei também por um tempo pelo TCE, antes de chegar à Assembleia Legislativa, no nosso parlamento. E aí, aproveitando essa oportunidade, Ivan, vamos explorar aqui totalmente o conhecimento de vocês para abordar um pouco sobre os jurisdicionados do Tribunal de Contas. Eu peço à equipe que traga a arte aqui para a nossa tela, para que o Ivan, que o Marco Hugo possa trazer um pouco mais de informação sobre quem são esses jurisdicionados, quem são as pessoas que são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. Basicamente aqui está dividido, metade dividida nesses 26%, 9%, 10% e 2%, que seriam os 26%, unidade gestora que nós chamamos do Estado, da administração direta. Esses 9% seria também do Estado, só que da administração indireta, são as empresas públicas, autarquias, fundações. Os 10% seriam, que a gente subdivide, apesar de ser município já, Manaus, né? 10% da administração direta do município de Manaus, que é a capital, e 2% da administração indireta também do município de Manaus. Os 53%, eles são formados basicamente pelos municípios do interior, juntamente com as entidades privadas, que é interessante destacar que o Tribunal de Contas ele faz normalmente a auditoria dos órgãos públicos, por serem órgãos públicos e se utilizarem de verbas públicas, mas também ele tem uma competência, uma jurisdição sobre aquelas entidades que, apesar de serem privadas, elas se utilizam de verbas públicas. Então, o fato de se utilizar de verbas públicas e com o intuito de colaborar com o Estado na educação, saúde, assistência social, essas entidades, mesmo sendo privadas, elas passam pela auditoria do Tribunal de Contas. Então, esses 53%, de 20% desses 53%, praticamente metade é composto de entidades privadas. E a outra metade é composto dos municípios do interior, prefeitura, câmaras, também administração indireta, como o SAI, o Marco falou, empresas que cuidam do saneamento do município, institutos de trânsito. Muito interessante a abrangência do Tribunal de Contas em relação à fiscalização dos mais diversos órgãos, tanto da administração direta como indireta, como entidades privadas, né, que fazem uso de verbas públicas, o TCE, o Tribunal de Contas, mostrando que é essencial para a boa aplicação de recursos públicos. E, Ivan, eu queria falar mais um pouco sobre o projeto de emenda constitucional. Te confesso que no último bloco me impressionou bastante a quantidade de questões super importantes abordadas nesse projeto de emenda constitucional. Uma delas que eu queria que tu comentasse é sobre a transparência. Hoje a nossa sociedade clama cada vez mais por todo o poder público ser cada vez mais transparente. Então eu queria que trouxesse aqui a arte
para a gente tentar tratar sobre a transparência, onde fala aqui, um portal nacional de transparência e visibilidade dos tribunais de contas. Exatamente. A PEC 40 de 2016, ela tem um ponto alto, como você bem falou, que é a transparência. Não se tem como falar em qualidade sem falar em transparência. Qualidade do serviço público sem falar em transparência, porque é através da transparência e do controle social, e o controle social feito pelo cidadão, ele só é possível através da transparência, do acesso à informação. Então a PEC 40, ela deu aqui um grande acerto nesse item, em todos os itens, mas em especial ao portal, porque através do portal você vai poder ter acesso às principais peças dentro do processo de fiscalização do Tribunal de Contas, que basicamente são o relatório de auditoria, emitido pelos auditores de controle externo, o parecer ministerial, emitido pelos procuradores do Ministério Público, que atuam junto ao Tribunal de Contas, e as decisões do colegiado. Como eu falei no início, que podem ser decisão, acórdão ou parecer, no caso do chefe do Poder Executivo. Essa é a primeira grande finalidade do portal de transparência, é disponibilizar isso. A sociedade pede cada vez mais por transparência. Exatamente. Em todo o poder público, pede mais do Poder Executivo que demonstre seus gastos, pede para o Poder Legislativo, para o Poder Judiciário. Nada mais justo que o Tribunal de Contas também deixe bem explícito que seus gastos são bem gastos. Né? Só para frisar, é um portal nacional que vai ter todos esses dados dos 34 tribunais de contas do Brasil. Hoje são 34, né? São CU, né? Mais 2 tribunais de contas, 2 ou 4, não me recordo, são de município, dos municípios. Tem essa transparência, Marco, é sobre os processos realizados, sobre os jurisdicionados, ou é uma transparência também dos gastos dos próprios tribunais de contas, demonstrando quanto custou a sua obra de fachada, as suas obras internas? O portal ele tem 3 pilares. O primeiro é essa disponibilidade da informação processual das peças que eu falei. O segundo que é bem relevante. O segundo é a questão da possibilidade do controle social, no sentido de fazer as sugestões e reclamações sobre a atuação do Tribunal de Contas. E o terceiro é justamente o que nós estamos nos referindo, sobre a gestão financeira dos tribunais de contas. Então ela engloba esses 3 pilares. Eu gostaria também que a equipe aqui demonstrasse aqui uma arte sobre a nomenclatura do auditor de controle externo. Em relação ao cargo. O Marco já falou bem sobre essa questão da nomenclatura, que não é apenas uma questão superficial. A nomenclatura ela tem a ver com o posicionamento da carreira, com a consolidação da carreira, com a valorização, mas também não diz respeito apenas a uma questão interna. Ela diz respeito a uma questão externa, ou seja, ela visa trazer transparência, como nós estávamos acabando de falar. Transparência para quem? Para os auditados, para os jurisdicionados saberem que aqueles agentes de Estado, agentes públicos, são legitimados, são devidamente identificados para o exercício da atividade de auditoria. E hoje, como o gráfico nos mostra, nós podemos ver que há uma tendência, porque a maioria dos tribunais já vem se adequando. Sim, dá para observar que aqui no norte, de 8, nós somos um dos 3 que ainda não se adequou a uma realidade nacional que o Amazonas é um estado importante do norte. E destaca-se que essa campanha é encabeçada pela ANTC, mas tem um apoio e é abraçada pela Atricom, que é nada mais, nada menos que a associação dos membros dos tribunais, ou seja, a própria associação dos tribunais, a associação que representa os tribunais. Concorda em dar mais legitimidade e credibilidade a esse. É favorável à transparência, à segurança jurídica e nas suas próprias recomendações e citações aos servidores que atuam na área de auditoria, os auditores de controle externo, a própria Atricom, ela não faz mais diferença, ela trata a todos como auditores de controle externo. Só ressaltando uma situação, e não é uma questão de vaidade ou porque a pessoa quer ser auditor, até mesmo você se referiu ao auditor
Nossa nomenclatura hoje ainda é de analista. Mas não condiz com a atribuição do cargo. A atribuição do cargo é de auditoria, né? Então, quer dizer, foge essa coisa da atribuição, né? Sai um pouco da atribuição. Que a atribuição, ela só falta dizer o sobrenome do nome auditor. Então está lá toda a atribuição, fiscalização, inspeção, planejamento de auditoria, toda a atribuição de auditor, né? Então é só questão de adequar o nome à atribuição. Marco, Ivan, nós estamos chegando ao encerramento do nosso programa. Eu queria abrir oportunidade para que vocês fizessem aqui umas considerações finais, que pudessem abordar qualquer tema sobre o Tribunal de Contas que você julgue relevante e de grande importância relembrar. Então, fica franqueada a palavra aos senhores para que possam externar isso. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade e dar os parabéns ao seu programa, que é um programa que traz assuntos relevantes para a sociedade. Agradecer essa oportunidade e dizer que o Tribunal de Contas ele existe para servir e servir bem. E a NTC, a nossa associação, a nossa função tem sido desempenhada da melhor forma. A gente tem tentado sempre fazer o nosso melhor nas condições que nós temos e propondo também melhorias, porque sabemos que é necessário que o tribunal avance. Só para citar uma situação que é nacional, que é a questão da Lava Jato, os tribunais eles estão relacionados diretamente com isso, no sentido de contribuir com a fiscalização, porque quando se fala de uma operação que traz em si o tema de recurso público, utilizando bem ou mal, não tem como dissociar do Tribunal de Contas, que é aquela instituição única que tem uma atribuição constitucional de zelar pelo uso do recurso público. Então, cada vez mais nós vemos a importância desse órgão e por isso nós estamos sempre à disposição e sempre tentando aqui, como a PEC 40 de 2016, propor melhorias para sempre desempenhar da melhor forma e lá na ponta para o cidadão ter melhores serviços públicos. Obrigado. Marco. Agradecer pelo convite e parabenizá-lo pelo programa, né? Muito bom, os temas excelentes, acompanhei os últimos. Muito obrigado. Muito bom mesmo. E conclamar o teu público para que se intere mais sobre o Tribunal de Contas e que pesquise os portais de transparência para ver os gastos públicos, acompanhar, participar realmente dos gastos da coletividade. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Ivan, pela presença. Então, senhores, eu quero dizer, hoje tratamos sobre fiscalização de verba pública com a presença de dois grandes profissionais do Tribunal de Contas do Estado.